Queridos amigos, chegamos a mais uma celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria, como proposta para celebrar bem este Natal, compartilhar com vocês uma reflexão à luz da Palavra de Deus. De modo concreto, eu queria compartilhar com vocês algo que eu mesmo estava refletindo na minha oração a partir de uma passagem do Evangelho de São Mateus. Estamos no capítulo 2 e ali fala que Herodes, o rei Herodes, depois de ter tido contato com os magos do Oriente, que chegaram até Jerusalém perguntando pelo Messias que teria nascido e que eles tinham seguindo a estrela do Oriente, vindo para adorá-lo, Herodes fica preocupado e chama os escribas para que pudessem então dizer algo sobre esse Messias. O que diziam as escrituras sagradas sobre o Messias? E eis que respondem a Herodes o seguinte: em Belém da Judéia, diziam eles, deve nascer o Messias, pois está escrito por meio do profeta. E aí citam uma passagem do profeta Miqueias, do capítulo 5 do profeta Miqueias, que diz o seguinte: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de meu povo Israel. Essa profecia de Miqueias é muito bela e pode nos ajudar a compreender o sentido do Natal também para nós, na nossa vida pessoal. Porque, de fato, se por um lado é preciso que nós também possamos contemplar o Natal no seu significado essencial, ou seja, o nascimento do Salvador, e reconhecer de modo agradecido o amor que Deus teve para conosco ao fazer-se homem. Por outro lado, essa profecia nos diz também algo muito específico daquilo que Deus quer nos dizer ao se fazer homem. Quando o profeta fala de Belém como a menor das cidades de Judá, ou melhor dito, que embora fosse a menor das cidades de Judá, dali sairia o Senhor, dali sairia o Messias, o pastor que reuniria todo o povo em torno a si. De modo concreto, se a gente lê a profecia inteira, já agora aqui no próprio livro do profeta Malaquias, diz assim a profecia completa: Mas tu, Belém de Éfrata, pequena para estar entre as tribos de Judá, de ti, para mim, sairá o que há de ser o dominador em Israel. Suas origens são desde tempos antigos, desde dias longínquos. Por isso ele os entregará até o tempo em que a parturiente der à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá de pé e apacentará no poder do Senhor, na sublimidade do nome do Senhor, seu Deus, e se estabelecerão. E então ele será grande até os confins da terra, e este será a paz. Estamos no capítulo 5 do profeta Miqueias, do versículo 1 ao versículo 4. Então vamos tentar agora entender mais profundamente o que Deus está nos falando aqui. Em primeiro lugar, a ideia de que entre a menor das cidades surge o dominador, o salvador, o grande rei. Isso já nos ensina tanto, porque nos lembra de que Deus não é, como muitas vezes somos nós, aquele que privilegia os que são os melhores. Aquele que simplesmente, numa espécie de justiça estrita, dá o prêmio aos merecedores. Não. Ele olha para os pequenos. Ele olha para aqueles que não têm nada para oferecer. Há uma belíssima canção de Natal
sobretudo em língua inglesa, mas também tem a tradução espanhola, que é a canção de Natal do Pequeno Menino do Tambor. Que é uma canção muito simples, muito simplória, mas que é muito profunda no seu significado e que se conecta com essa ideia. Conta a história de um menininho que tocava o tambor, né, e que chega até Belém e vê o nascimento de Jesus, né, e vê o nascimento de Jesus com todos aqueles que estavam ali, os reis magos, né, que ofereciam grandes presentes, e aquele menininho dizia: eu não tenho nada, eu sou pobre, eu não tenho nada para oferecer, a única coisa que eu sei fazer é tocar o tambor. E começa a tocar o tambor para o menino Jesus. E tocando o tambor, diz o texto da canção, que o menino Jesus sorri para ele. E é disso que se trata. Saber que nós não temos nada para oferecer ao Senhor, que somos os mais pequeninos, que somos, quiçá, aos olhos do mundo, insignificantes, mas não importa. Porque Deus ama tanto ao pequeno como ao grande. Ama tanto aquele que tem muitos méritos, que é muito capaz, como aquele que talvez a única coisa que pode oferecer ao Senhor é tocar um tambor velho. E continua a profecia dizendo, né, que quando nascer aquele que é o esperado, que virá de uma parturiente, ou seja, de uma mulher que está para dar à luz, ele vai apacentar no poder do Senhor, ou seja, vai cuidar como um pastor cuida de suas ovelhas, de cada um de nós, e vai nos reunir em torno a si, e termina o texto no versículo 4 dizendo que nos dará a paz. E é isso que hoje podemos desejar nesse Natal, que embora não tenhamos nada a oferecer ao Senhor, embora talvez esse ano tenha sido um ano não marcado por grandes êxitos, mas quem sabe até por sofrimentos, por fracassos, por situações em que nos sentimos diminuídos, fragilizados, vulneráveis, saber que o Senhor está ali. Ele que era o Deus onipotente, o Criador do céu e da terra, ele que não precisava de nada, fez-se frágil, pequeno, ali esperando para ser acolhido, para que aqueles que o acolham, eu e você, que embora sejamos frágeis, que queríamos ser mais daquilo que somos, mas no final nos damos conta de que não temos nada e que somos pobres e miseráveis, mas o acolhemos com o nosso coração aberto e ele então nos transforma, ele então nos une a si, ele então nos dá a paz, que no final das contas é o que todos nós desejamos ardentemente. E é esse o meu voto de Natal, e é esse o meu desejo para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.